Olá, estudantes da UFABC. Hoje, de acordo com a proposta da disciplina Formação para Professores, nós vamos discutir sobre gestão de classe e gestão de conteúdo, e vamos utilizar como referência bibliográfica as ideias do Celso Vasconcelos. Bom, para iniciar essa discussão, a gente vai falar um pouquinho do que o Celso Vasconcelos ele acredita como uma gestão de sala de aula, gestão de conteúdo. Ele fala que a gestão de sala de aula ela é sustentada através de um tripé. Tripé esse que a gente pode falar que está voltado para o domínio do conhecimento. Vou utilizar essa linguagem, que é uma linguagem própria. O domínio do conhecimento do professor dentro da sala de aula. O outro, que é o relacionamento interpessoal, e o outro que trata sobre a organização da coletividade, tá? Então agora eu vou esmiuçar cada um deles um pouquinho aqui para vocês. Bom, quando a gente fala primeiramente de organização da coletividade, a gente tem que pensar que cada aula, cada momento de aula que eu vou entrar, eu preciso ter muito bem organizado qual que é o meu objetivo para aquela aula. Porque senão a gente vai limitar aqui a organização da coletividade como uma coisa padrão, porque ainda se usa isso, né? Os alunos enfileirados, um atrás do outro, sentadinhos, nas suas cadeiras que estão logo atrás das mesas, né? Porque parece que, tipo, há anos atrás era um esquema utilizado e que hoje é diferente, porque a gente está falando de uma nova educação, mas não. Essa estrutura tradicional da localização das mesas e cadeiras dentro da sala de aula, ela ainda é muito peculiar, né? Dentro do ambiente escolar. Mas por que eu tô levantando isso? Porque quando a gente fala de organização da coletividade, a gente tem que pensar qual o objetivo daquela aula. Às vezes o objetivo daquela aula é fazer uma roda de conversa. Então, qual é o benefício de estar sentado um aluno atrás do outro, sendo que eu gostaria de sentar e ver o rosto de cada aluno. Então, preciso analisar primeiro qual é o objetivo da minha aula e organizar os alunos de acordo com o que favoreça o meu objetivo daquela aula. Ou eu quero fazer, por exemplo, um seminário e quero que quando o estudante vá lá na frente, todos os outros prestem atenção. Então, vou colocar as cadeiras, ou todo mundo vai ficar em pé, porque vai ser uma aula no laboratório. Então, vai depender muito do objetivo da aula, mas isso é importante. Então, pensar na organização dos estudantes para que isso favoreça o meu objetivo de aula é um fator muito importante, tá? Agora, o segundo aspecto que o Celso Vasconcelos ele fala e que é uma coisa que talvez incomode alguns professores, e aí a gente tem que pensar que é uma linha muito tênue entre relação interpessoal, quando a gente está envolvido com o pessoal do aluno, ou quando a gente tem aquele olhar afetivo. Quando Paulo Freire diz que as aulas elas precisam ser alegres, às vezes essa relação interpessoal ela está voltada para o tipo de linguagem que eu vou utilizar. Um sorriso, ou durante a minha explicação eu olhar e tá pegando, sabe? Mostrar que tô próximo do aluno. Mostrar que eu conheço a especificidade do aluno, né? Então, por exemplo, tem aquele aluno que eu percebo que ele é distraído. Então, eu tô explicando aqui, de repente eu vou dar um toque no ombro dele. Vou pedir para que ele volte para minha aula, preste atenção. Ah, o Roberto. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, tocar o aluno, dou um toquinho, sou afetivo, eu conheço um pouco mais sobre a individualidade daquele estudante, eu chamo ele, converso um pouco mais, pergunto se ele entendeu, vou no particular, às vezes o aluno ele tem aquela dificuldade de se expor durante a aula, então eu respeito esse momento também, mas eu preciso saber uma devolutiva de como tá a minha aula para aquele estudante. Então vou lá, sento ao lado do estudante, pergunto como tá sendo a minha aula, se ele entendeu naquele momento, observo, olho o desenvolvimento dele no caderno, pergunto o que eu posso te ajudar. Vamos lá, vamos tentar juntos, né? Então, se mostrar disponível, se mostrar próximo. Eu não preciso ser íntimo do estudante, mas eu preciso mostrar que eu conheço aquele estudante, eu sei quem é. Não é o estudante número 5 na minha lista de chamada, ele é o Daniel. O Daniel que é filho da Maria. E o Daniel que
ele tem um caderno ali que ele foi dado pela escola, de repente ele não tem tantas condições para comprar 2 cadernos, então ao invés de colocar uma disciplina para cada matéria, ele tem que dividir em 2. Então tá tudo bem se eu for olhar o caderno do Daniel e de repente matemática tá misturado com física, né? Então, conhecer a particularidade de cada um. Então, ele tá voltado com essa relação interpessoal de uma forma que o professor seja próximo do estudante e não íntimo do estudante. Porque a intimidade também é uma coisa que pode ser prejudicial até para o trabalho do professor, dependendo ali do âmbito pessoal. Tá bom? E o próximo que eu particularmente acho que ele por si só ele já chama atenção, que é o domínio do conhecimento, né? Quando o professor ele tem ali uma didática que favoreça, mas quando ele domina o conteúdo é diferente para quem está escutando. Então o professor que ele chega na aula, né? Ele se sente liberto de interagir com os estudantes, porque de acordo com a colocação de cada estudante, ele vai saber fazer o posicionamento, ele vai saber incluir naquela aula. Então, além de ter o domínio do conhecimento, ele consegue ser flexível ao ponto de juntar conhecimentos e agregar na aula. Então, a aula, o conhecimento não é só dele, o conhecimento é vivo, mas ele tem um domínio suficiente para conseguir fazer essa integração, ele se sente seguro para isso. E é gostoso, porque até eu, quando estou na condição de aluna, é gostoso quando a gente observa alguém que está falando e que ele domina aquele conhecimento. É mais fácil até para o professor, de repente, entrar no contexto daquele estudante, né? Então, eu vou falar aqui sobre função de segundo grau. Gente, eu posso chegar aqui e falar sobre a função do segundo grau, mas eu posso falar que a função do segundo grau, ela se dá, por exemplo, através do movimento da bola, né? Qual é o ponto máximo que aquela bola vai chegar, dado o impulso de um chute? Eu falei de futebol, já tô entrando dentro de um contexto de algum estudante, né? Eu vou falar, por exemplo, de uma circunferência, vou fazer ali uma analogia com a bola, ou eu vou falar sobre Pitágoras, triângulo retângulo, e vou falar para o estudante, aquele estudante que ele construiu a casa dele sem um arquiteto, e talvez aquele canto da casa dele não seja perpendicular, e por isso ele não consegue colocar um móvel naquele lugar. Então eu vou falar assim, aquele canto da sua casa, ele não é perpendicular, né? Então, quando o professor, ele tem esse domínio do conhecimento, ele é um professor pesquisador e ele é capaz de interagir com o estudante ao ponto de trazer aquele conceito teórico para o conceito vivo, para o conceito prático, para o conceito dentro do contexto, ele faz com que aquela aula seja incrível ao ponto de chamar a atenção do estudante. Então, esses 3 aspectos, eles andam em conjunto e eles sustentam uma boa gestão de sala de aula. Claro que tem outros aspectos que o Celso Vasconcelos, ele traz até, né, que é a questão da mediação, a questão também do professor, ele não terceirizar a autoridade dele, né? Então, o professor, ele ser capaz de mediar os conflitos dele dentro da sala de aula, não faz com que ele perca tempo. O problema é aquele professor que ele, para não perder tempo, mediando esses conflitos, então ele, por exemplo, ele tira aquele conflito da vista dele, e aí com essas ações ele perde mais tempo. E ele, às vezes, ele não tem a percepção de que aquilo tira a autoridade do professor dentro da sala de aula no quesito, tipo, de mediar conflitos, de lidar com situações difíceis, porque ali o professor, ele tem a capacidade melhor de lidar com isso do que o estudante, do que aquele jovem, né? E acaba terceirizando. E aí, quando ele terceiriza, ele não consegue lidar com essa situação, acaba que isso também prejudica na gestão de sala de aula do professor, né? Então, esse é o tripé, essas são as características que favorecem a característica do professor de ser um bom gestor de sala de aula, ele consiga ser um bom gestor de conteúdo e ter uma boa gestão de classe. Então, vou encerrar por aqui o meu podcast através do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né? Esse tema que eu gosto muito, porque eu sou coordenadora numa escola pública hoje, e acaba que a gente percebe, né?
quando eu estava na sala de aula, eu não percebia muito, né? Às vezes, lidando ali com as minhas situações, eu não percebi o todo. Agora, a gente na coordenação, que a gente consegue ter uma visão do todo, a gente percebe que isso é uma fragilidade que muitos professores têm, né? E parece que, às vezes, essa gestão de sala de aula é uma coisa muito impossível de se conquistar quando o professor não tem, né? Então, parece, aquele professor não tem gestão de sala de aula. Então, já era, né? Mas através de técnicas é possível que o professor aperfeiçoe até a gestão de sala de aula ou que consiga. E às vezes o professor está relacionado assim, aquele professor tem uma boa gestão de sala de aula porque ele fala alto, porque ele é bravo. E não, a gente consegue perceber que professores com as suas características próprias, mas tendo as técnicas certas, ele consegue ser um bom gestor de aula, tá bom? Então vou encerrar por aqui, muito obrigada e até a próxima.